pode licitar. O nosso bate-papo leve e descontraído sobre licitações e contratos. Aqui falaremos sobre temas como planejamento da contratação, Reequilíbrio econômico do contrato, estudo técnico preliminar, análise de custos agentes da licitação. e muitos outros assuntos. A gente esqueceu de se apresentar, né? Nossa, é verdade! Eu sou Michele Vieira, servidora pública federal desde 2016, já fui chefe de serviços de compras e atualmente sou chefe de gestão de contratos do meu órgão. Eu sou Bárbara Gadelha, servidora pública federal desde 2011, já fui coordenadora de licitação e hoje sou gestora da instituição em qual trabalho. Bom, para vocês entenderem como que começou essa nossa parceria, nós começamos porque trabalhávamos no mesmo órgão na época, lá naquela época que a gente só estava pelo 866, muito tempo, a gente nem lembra mais, né, como é que era, não me recordo, e bem na época da transição da lei nós nos tornamos vizinhas. Então, com isso, a gente passou a ter caronas diárias e nessas caronas, muitas vezes, o assunto foi transição 8666-1433, né? Exatamente. E aí, pensando nessa dinâmica das caronas e das dúvidas que a gente ia tirando a respeito das dificuldades, né, das inovações que a Nova Lei trouxe, a gente pensou em criar um quadro, então, que é o quadro de carona na licitação, que é um dos quadros do nosso podcast. E o projeto foi ganhando corpo, cada vez mais corpo, e a gente tem várias novidades para vocês. O de carona é a proposta que a gente traga, né, perguntas e respostas, assuntos mais rápidos, mais pontuais. E aqui a gente vai conseguir aprofundar um pouquinho mais no tema. Como eram as nossas caronas, porque, para quem não sabe, a gente mora bem longe do trabalho, né? Então, assim, as nossas caronas duravam em média 1 hora e 15. E muitas vezes esse tempo era curto, não dava tempo de a gente concluir tudo que a gente ia falar. E a gente ficava parado no portão para poder esperar, né? Porque a gente trabalhava no mesmo órgão, mas unidades diferentes. É verdade, eu parava na porta e ficava ali conversando na portaria um tempão. Só para concluir o assunto ou sanar a dificuldade que uma outra estava vivenciando. É verdade, é verdade. Então, assim, 1 hora e pouco era pouco tempo, né? Pra gente trabalhar, pra gente conversar sobre os assuntos que vinham aparecendo, né? As diversas INs que iam saindo, Lá os decretos. Aliás, teve um período em que era IN e decreto quase todos os dias. E aí a gente não tinha nem tempo de acabar, de concluir um e já tava saindo o outro. E na verdade, o primeiro que saiu, né, que foi o preguinho lá, o da contratação direta, assim, da dispensa eletrônica, foi, assim, algo que todo mundo precisava, né, assim, formalizar melhor essa dispensa, formalizar melhor essa contratação direta, foi um dos primeiros assuntos que a gente tratou, e depois foram saindo alguns regulamentos sobre técnica e preço, maior desconto, e aí com isso a gente também foi acompanhando, até agora no final a gente ter a regulamentação sobre o sistema de registro de preço, né, que foi esse último aqui que saiu, que a gente também ainda está se ambientando nele. Muitas dúvidas, na verdade, né, eu acho que a própria questão da transição, uma transição tão longa da lei, né, 2 anos, era de fato para que a gente pudesse testar, né? Pra gente testar, e acho que a gente perdeu um pouco esse time, né? Na verdade, o que a gente observou nos órgãos que a gente trabalhava, né? Porque durante esse período eu trabalhei mais de um lugar, a gente tem colegas que também trabalham em outros lugares, é que o pessoal da alta gestão demorou muito tempo para querer começar na 14133, assim, ficamos muito tempo apegados na 8666. E aí, com isso, até a prorrogação, né, que teve no decreto 1167 de 2023, muita gente comemorou e vibrou, enquanto a gente estava, assim, irritada, xingando, né, no meio, assim, muito... Teve todo um suspense se realmente ia prorrogar, não ia, né, a gente estava até acompanhando no Congresso, né, foi bem na semana do Congresso, e aí, enfim, na sexta-feira saiu o fatídico decreto que prorrogou por mais um tempo. E aí quem estava naquele desespero de ai meu Deus, vai ser 1º de abril, é mentira, realmente foi mentira. E aí os editais publicados estão até 29 de dezembro de 2023, podem sair pela 8666. Então, assim, a gente tentou adiantar muito de capacitação e tal, mas houve realmente uma resistência, acho que um medo mesmo, né, de começar nessa nova legislação. Eu acredito que tem uma questão também da falta de capacitação dos entes, né? A gente reclamava muito da 8666, de fato uma lei muito engessada, se a gente pegar o histórico... Muito antiga, né? Muito antiga. Completou 30 anos agora. Se você pegar o histórico da 866, ela é uma lei que é pensada por um período em que a gente estava tentando, de fato, trazer muitas barreiras para evitar questões de corrupção, mas eu acho que nesse sentido ela ficou muito engessada, né? E quando a gente olha para a realidade do serviço público, a gente precisava, de fato, de uma lei como a 14.103, que é uma lei mais moderna, inovadora, que traz essa ideia de inovação, né? De pensar em novas soluções. Tanto é que o
o principal foco da lei é o planejamento da contratação, que é justamente para você não ficar repetindo aquele mesmo processo que você fazia há 10 anos, você compra daquele jeito, entra na síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser assim, então há 10 anos eu compro o papel desse jeito, vou continuar comprando. E a ideia da lei é justamente você pensar se essa forma que você está comprando realmente é a mais eficiente, é a mais adequada para o seu órgão. E assim, eu vou puxar a sardinha, porque a Bárbara puxou a sardinha aqui para planejamento da contratação. Há quem diga, inclusive, que a grande estrela é a governança, né? A gente escuta falar muito que é a governança, mas eu acho que a gestão de contratos ganhou espaço nessa nova lei, considerando, né, como que a 866 tratava isso, né? Na 866 você haverá um representante da administração para fiscalizar o contrato, né? Durante muitos anos sequer a gente sabia quem era o representante da administração, se era o gestor, se era o fiscal de contrato. Se era a autoridade competente. Não se sabia. Eu acho que a Instrução Normativa 05 de 2017, que é uma instrução que é voltada, né, para... Que ainda tá em vigor, né? Assim, que ainda não foi revogada ainda. E ainda tem essa discussão, né? Ela tá em vigor, mas ela serve para 14.133? Se você pensar que você tem o decreto 11.246 de 2022... Mas nem tudo que tá na IN 05 foi abordado no decreto, né? Então, acaba que a gente também fica usando duas regulamentações, assim, num primeiro momento. É porque a lei não poderia, por ser uma norma geral até, né, assim, muitas pessoas fazem críticas porque esperávamos que a 14.103 se aproximasse, inclusive, da lei das estatais, né? Se você pensar... que era mais flexível, né? Muito mais flexível. Então a gente acreditava que as leis estatais seria um modelo piloto para 14.103. E não é muito isso que aconteceu, né? De fato, a gente deu uma roupagem mais moderna para 8666. E vamos lembrar que, assim, apesar dela ter trazido um pouco mais de flexibilidade, ela veio acompanhada com algumas mudanças do Código Penal que trouxeram alguns crimes que antes não prescrevem mais, inclusive, né? Verdade. Então, junto com a 14133, a gente também teve uma alteração do Código Penal que traz uma força de crime, né, para muitas atitudes que antes, não pode fazer, é óbvio que não pode fazer, mas não necessariamente estava escrito no 8666, né? Tinha algumas coisas que realmente estavam meio vagas, que na 14133 vieram mais bem definidas, e que hoje em dia, artigo 337 do Código Penal, então a gente acaba que ao mesmo tempo a gente engessou por um outro lado, né? Assim, a gente teve um órgão de controle, cada vez os órgãos de controle estão mais em cima, acho que também por isso a 14133 é importante, né? Porque se a gente pensar na 8666 lá na década de 90, os órgãos de controle não tinham a força que tem hoje, né? Hoje a gente tem raiva da Alice, do TCU, muitas mulheres, nenhuma mulher que trabalha com licitação vai dar o nome da filha de Alice, então assim, a gente teve um fomento desses órgãos de controle, né? A CJU encorpando, cada vez trazendo pareceres mais robustos, com mais indicações. Então, assim, a lei teve que também se modernizar para chegar nesse ponto de acompanhar aquilo que a gente estava exigindo, né? Porque muitas vezes o que o parecerista exigia também não estava tão claro na lei. Então, agora, espera-se, né, que a gente consiga caminhar e traçar um novo destino a partir da 14. E é interessante porque, bem nessa época de transição, eu assumi a coordenação de licitação no outro órgão que eu trabalhava, e até briguei com as meninas lá, falei, olha, não se acostumem com 8666, porque na época a gente ainda não tinha os regulamentos, né, pela 14133. Então a gente tinha que licitar pela 8666, porque ainda não tinham saído os regulamentos. Então eu tinha que iniciar uma licitação pela 8666, mas eu falei para elas, não se acostumem, porque a gente não pretende usar isso por muito tempo. Então é só o mínimo necessário até a gente também capacitar, porque a gente precisava capacitar, é um órgão pequeno, né? Assim, a gente vivia as duas realidades, a gente vivia num órgãos, né? Hoje trabalhamos em instituições grandes, com equipes bem formadas, mas esse outro órgão que eu trabalhava era o famoso equipe, né? Então a gente tinha um número muito limitado de pessoas e a gente, assim, na época a gente falou, olha, não vamos nos debruçar sobre o 8666, é o mínimo necessário, já vamos com a cabeça lá na 14133. O que é o contrário desses órgãos maiores que já estavam estruturados. O pessoal estava muito acostumado com 8666 e aí tem sido muito difícil migrar para 14133, né? Assim, acho que a resistência, principalmente da alta gestão, que já está lá há muito tempo e já está acostumado a trabalhar daquele jeito,
sair da 8666 para inovar na 14133, acho que se tornou um desafio maior, né? Os órgãos mais bem estruturados. Você trouxe um ponto que eu vou voltar um pouquinho, a gente acabou avançando, né? Porque são muitos temas interessantes e a gente de fato é apaixonada. Cuidado pra gente não fugir do assunto, pra gente às vezes viaja. A gente é apaixonado por licitações e contratos, então de fato dá vontade de falar sobre muitas coisas e a gente vai falar ao decorrer dessas gravações sobre muita coisa. Mas você trouxe um ponto que eu achei muito interessante e que eu até comentei com você numa das nossas caronas, que era sobre uma decisão que o TCE de Goiás, salvo engano, trouxe, e é muito no tocante que você falou dessa mudança dos órgãos de controle, né? Porque você percebe uma modificação do papel de fato dos órgãos de controle. E aí você tem diversos fatores que a gente poderia aqui, talvez seja pauta até para um outro vídeo nosso, do porquê há essa mudança dos órgãos de controle lá da década de 90 para cá, né? Um papel onde eles estão quase que doutrinando dentro da licitação de contrato nesse tema. Existem críticas severas nesse sentido de entender se essa atividade já é disfuncional dentro da questão, né, se é uma atuação disfuncional. A gente reconhece o papel, a atuação e a necessidade de ter os órgãos de controle. Aliás, a 14.103, se a gente pensar nesse gancho, né, fazendo um grande parênteses, você vê muito do que o TCU bem falando nos últimos aproveitou anos. muito aqueles acórdãos do TCU, né? Muitos foram incorporados à legislação. A própria Instrução Normativa 05 de 2017, ela é um estudo do próprio TCU. É uma consequência, é uma né? consequência do próprio TCU. Então você percebe, na 14.103, isso de fato é um avanço inegável, já o olhar desses órgãos de controle trazendo essas irregularidades. Mas você tocou num ponto que eu queria trazer um exemplo que a gente conversou na Carol nesses dias, que é a questão do TCE Goiás, salvo engano, que penalizou a equipe de planejamento da contratação, acho que a pessoa que era responsável pelo processo de licitação, né, na área de licitação, e que fez o ETP, e ela responsabilizou porque entendeu que esse profissional sequer tinha conseguido alcançar a ideia de encontrar qual era a necessidade do órgão. E aí, eu acredito que seja aí que seja o grande problema quando esses órgãos de controle adentram, porque é o controle pelo controle. Sim. Porque a gente percebe que as grandes falhas dentro do serviço público não é por corrupção, né? Você acabou de trazer a questão... Não, às vezes é por desconhecimento, assim, e isso que você falou dos órgãos de controle, aí a gente coloca não apenas TCU e CGU, que são órgãos que vêm após o procedimento licitatório, mas até mesmo a CJU, que vem daquele parecer anterior, durante esse período de transição da 14133, esses pareceres eles têm sido muito educativos, né? E eu costumo conversar quando eu falo com a minha equipe, eu falo, gente, pega esse parecer e vamos aplicar isso não para esse processo, mas vamos aplicar isso para todos os outros que são semelhantes, porque às vezes a gente tem vários processos em que a gente coloca aquela exigência que a gente usa desde a década de 90, ninguém nunca reclamou, e aí agora o órgão de controle reclamou uma, reclamou duas, reclamou 10, e aí a gente só limpa daquele processo que veio a reclamação, mas eu tô com outro aberto, com aquela mesma exigência que eu fiz que não sei. Então assim, eles têm tido essa função educativa e a experiência que eu tenho tido, assim, quando a gente faz a gente toma a frente e corrige antes de mandar, por exemplo, para uma CJU, aquele apontamento já não vem mais. Então, apesar da gente ter, né, diferentes pareceristas que muitas vezes até se contradizem, né, às vezes um fala uma coisa, outro fala outra, mas a gente consegue perceber que tem um alinhamento de ideias e que determinadas reclamações vêm em todo parecer que tiver aquela exigência, e a gente tem que usar isso como algo educativo mesmo para a equipe, a gente trazer, e aí puxando um pouco para essa alta gestão, de ter essa iniciativa de vamos pegar quais são os apontamentos que vêm com mais frequência, ou aquele puxão de orelha que tomou da CGU, do TCU, e vamos trabalhar para que não corrigir aquele que deu errado, mas que os próximos não venham com aquele mesmo viés, né? Criar procedimentos, né? Na verdade, se padronizar procedimentos, acho que otimiza o trabalho, né? Você capacita pessoas nesse sentido. E eu acho que, mais uma vez, pensando nisso, a gente tem também uma abordagem positiva no sentido da CJU, né, nossa assessoria jurídica, porque ela também vem na 14.103 um grande destaque, né? A gente sabe que nós somos do Rio de Janeiro, né? Então a nossa assessoria jurídica é muito atuante no Rio de Janeiro. Não, inclusive, até falar, a gente tem tido ciclos de palestras, né? Que a CJU tem promovido aqui, pelo menos para a rede federal de hospitais e institutos. E o que tem sido muito bacana, porque a gente tenta também
trazer todo mundo para a mesma linguagem, né? E eles conseguem explicar aquilo que a gente às vezes não consegue entender num parecer ali no juridiquês. Eu brinco que a gente pega o parecer de CJU e ele vem no juridiquês, né? Então a gente consegue às vezes ter uma troca boa nesse sentido também. Não, e desmistificar medos, né? Porque assim, a grande verdade é que as pessoas morrem de medo da TCU, as pessoas morrem de medo das assessorias. E se você olhar esse perfil também, eles também se adequaram, porque eles também perceberam o que a gente acabou de dizer, que grande parte das falhas não está ligada à corrupção. Não que elas não existam, mas a grande parte delas não está ligada à corrupção. E sim à ausência de capacitação. Então você também vê o próprio Tribunal de Contas atuando com um olhar também de assessoria, né? Um olhar de acolhimento, né? Mas é um TCU que ouve mais, é uma assessoria que troca mais. Então, assim, no Rio de Janeiro, a gente, obviamente, a gente acaba tendo contato com outras consultorias fora do estado. Inclusive, tem, assim, a gente tem tido, pelo menos nos nossos processos, eu tenho visto muitos processos sendo distribuídos para outros estados, né? Porque o CJU do Rio tem tido muitos processos, então, às vezes, a distribuição acaba indo para outras CJUs, o que por vezes faz com que venha um olhar diferente, porque a CJU do Rio meio que já conhece, né, os nossos processos. Mas que otimizou também o processo, né? Porque você poder ter... Sim, agiliza, né? Porque o parecer hoje sai com 15 dias. É isso, então você trouxe uma agilidade. Mas em contrapartida você percebe uma necessidade do agente ter que se adequar a várias realidades, quando na verdade o caminho deveria talvez ser inverso, né? A gente ter algo centralizado jogando a forma como essa assessoria trabalha para que os de baixo, né, para os clientes assessorados... Vou te dar um exemplo. Lá no órgão que eu trabalho, a gente já recebeu parecer em que o parecerista disse que, apesar do processo ser 8666, a gente deveria citar 14.133 subsidiariamente, porque ela revogou artigos da 8666. Mas é o contrário do que todo mundo fala, né? Se você fala, se o seu processo é 8666, não pode ter o número 14.133 no processo. Então, um parecerista às vezes coloca uma situação e aí você aplica naquele caso, mas será que eu posso expandir e colocar para todos? E aí, ainda com relação ao que você falou de padronização, é importante, assim, a gente sempre fala muito, né, sobre capacitação, até porque nos órgãos que a gente trabalha, a gente acaba sendo as tias da capacitação, né, sua tia da TP, aí você é a tia fiscal do contrário. Então, assim, a gente acaba trabalhando muito também nessa parte de capacitação. E é muito importante a gente saber que, apesar da gente trabalhar com padronizações, que aí na padronização, se deu certo, é aquele time que está ganhando, né? Então você mantém, mas você tem que ter a disposição de repensar essa padronização. Porque os entendimentos mudam, os formatos mudam, então a gente às vezes pega, a gente sempre fez a compra, ou aquisição, ou locação, ou comodato nesse formato. Mas será que o mercado continua desse jeito? Então, assim, a gente padronizar é bom, mas a gente tem que estar aberto para ter essa flexibilidade de, olha, esse padrão funcionava até, né, estava funcionando muito bem na 8666, para 14133 eu já tenho que repensar esse meu padrão, ou ter vários padrões, né, ter vários formatos de texto que eu posso aplicar, dependendo do objeto, a depender do tipo de contratação que eu vou fazer. É verdade, você falando nisso me fez pensar numa situação que está sendo de grande dificuldade para mim, né? Porque não é porque a gente está aqui falando sobre licitações e contratos que a gente não tenha dificuldade. Na verdade, é um desafio diário, né? Todo dia tem alguma coisa para a gente aprender e é uma troca. E eu estou participando há mais ou menos 6 meses de um projeto a nível nacional, que é um projeto voltado para municípios, né? Em que esse grupo acaba fazendo cartilhas, treinamentos, né? Exatamente. São órgãos bem estruturados. Você imagina, você pegar, nós somos do federal, e a gente está percebendo a dificuldade que é fazer a transição da 866 para a 14.133. Você imagina os pequenos municípios, né? Sim. Onde eu e equipe são a realidade desse público. Então esse projeto é um projeto, inclusive, importantíssimo, está me trazendo a dificuldade de olhar exatamente isso que você acabou de falar. Que não existe um resultado único, né? Não tem uma fórmula. Não tem gabarito. Não tem gabarito. Não tem gabarito. gabarito. E é nesse sentido que eu defendo a 14.133, que as pessoas criticam, que acreditavam que ela viria como uma grande Ferrari, e ela veio um Fusca melhorado. Acho que o professor Rani Charles brinca muito sobre isso, inclusive. Mas eu acabo defendendo nesse sentido porque a lei, né, a de licitações é uma norma geral. Né? Ela não pode ser uma norma tem que caber no pequeno município. É isso. Sim. Né? Então, a ideia da 14.133 é que ela seja como a Constituição Federal é pra gente, né? E que os municípios possam regulamentar de acordo com a sua realidade. O grande problema é que a gente não está vendo esse avanço
nessas regulamentações, né? E o que vai acabar acontecendo no meu ponto de vista, não sei se você concorda, é o que aconteceu talvez com a própria IN 05/2017. Que demorou milênios para começar a ser implementada, né? A ser implementada. Os próprios órgãos... Várias vezes você tava IN1, e aí eu não, já foi a 2, não é mais a 2, agora é a 5. Já tá na 5 já, gente. É exatamente isso. Então, assim, ou as pessoas vão se adequar a 14.103 na sua totalidade e aos regulamentos que estão saindo, né, pelo federal, e elas vão absorver isso mesmo não cabendo dentro dessa estrutura, ou elas não vão migrar para 14.103. E é aquela máxima, né? A lei não é feita para ser questionada, é feita para ser cumprida. Então, por mais que a gente não goste, que a gente discorde, que a gente tenha considerações a fazer, a gente tem que seguir. Sim. A gente tem que aproveitar momentos como, né, dependendo do estado, se o CJU do estado chama para uma conversa, ou os webinars que a gente faz com a SEGES, para a gente tentar trazer um pouco dessas informações que a gente tem e questionamentos e pedir, né? O CJU, por exemplo, agora aqui no Rio, abriu um período para perguntas, por exemplo, então aí a gente consegue fazer perguntas sobre questões específicas da lei que a gente ainda não está conseguindo saber como que operacionaliza, né? Dentro do sistema, dentro do como, por exemplo, do SEASB. Então, esses são os momentos em que a gente tem para questionar. Mas antes dessa resposta vir de maneira oficial, a gente tem que cumprir aquilo que está escrito na legislação. E o que você falou com relação à equipe, assim, é muito interessante a gente ver esses dois cenários, que vai ser tema, né, das próximas conversas com relação às equipes de planejamento, agentes da contratação, porque a gente vê cenários muito distintos, né? Você pega um órgão grande como os que a gente trabalha, né, em nível federal, e que você tem um serviço de compras, uma divisão de logística, uma divisão de instrução processual, um serviço de licitação, uma coordenação algo mais bem estruturado, com servidores que só fazem aquela etapazinha ali do planejamento. E aí você pega a lei e fala assim, tem que ter segregação de função. Legal, nesse órgão eu tenho gente suficiente que eu consigo segregar. Apesar de ser difícil. Mesmo nos federais tem que ser servidor, e aí nem sempre é servidor, a gente tem muito colaborador terceirizado, então a gente entra num outro problema. Mas se a gente for pensar nas pequenas prefeituras, os órgãos que são menores, em que a equipe é a realidade, o cara que elabora o ETP, o cara que elabora o edital, ele é um pregoeiro. Eu não tenho alguém que elabora o edital e alguém que conduz certame. O cara que elabora o edital, ele é o cara que conduz certame. Temos uma segregação de função, porque aí a gente não coloca ele para fazer o TR, não coloca ele para fazer o TP, ele não pode ser fiscal do contrato. Mas, de fato, a gente aplicar daquela maneira, assim, lúdica e desenhada, muitas vezes as pequenas prefeituras, os pequenos órgãos não conseguem implementar, né? Isso que você falou não acontece no Brasil, não, né? Não, eu tô falando assim lá na... Prefeituras... Lá na Dinamarca, que é um país pequeno, aqui, né? Tem essa dificuldade na Dinamarca, por exemplo. E eu acho que é nesse sentido, né? Porque se os municípios, pequenos municípios, não entenderem que essa regulamentação é inclusive a segurança para que eles não sejam penalizados, se eles não escreverem que eles não têm condições, né, de ter uma equipe que faça o estudo técnico preliminar, depois uma equipe que está envolvida com o TR, depois uma pessoa para fazer o pregão, ou seja lá a modalidade que esteja envolvida, e alguém que vá no final fiscalizar, né? Porque de fato a gente fica muito focado durante anos, a gente ficou muito focado nessa etapa licitatória, né? Sim, e assim, é engraçado isso, eu acho que essa mudança veio muito na 14.133, porque eu puxo a sardinha para o planejamento, ela puxa para fiscalização e gestão de contratos, e as duas vieram em foco, né, na 14.133, porque antes o foco era o pregão, era tipo um certame, era aquela briga que vai ter da impugnação, do recurso, não sei. Só que eu acho que isso já está tão sedimentado, tanto entre quem é o licitante como quem é o órgão que está fazendo a licitação, que dessa vez não veio um farol tão grande para essa parte. A gente veio focando mais nos problemas do planejamento e da execução, de fato, do contrato, porque o pregão é a mesma regra sempre, né? Assim, é o mesmo prazo para publicar e acontecer o pregão, prazo para recurso, prazo para esclarecimento. Então, a gente já trouxe um foco para essas outras duas pontas que eram mais esquecidas. Você via durante muito tempo grandes capacitações, inclusive para pregoeiros. Sim. E não era uma realidade você ter capacitações
para a equipe de planejamento, sequer se falava de equipe de planejamento, né? Não, né? E na norma já se dizia, se você pegar o 866, você encontra isso, mas isso não era uma realidade. Você tinha uma cultura de copia e cola do que era feito, do copia e cola daquilo que estava dando errado, né? Sim, era Ctrl-C, Ctrl-V, não crítico. Não crítico. Porque, na verdade, a gente nem lia. Exatamente. Aí você pegava a TR, que era para compra de material de escritório, falando que a empresa tinha que ter AF, porque vendia medicamento. Aí você fala, não, o objeto não é medicamento, o objeto é material de escritório. Então, na verdade, você não criticou e foi excluindo as cláusulas que não eram pertinentes àquele objeto. Era um Ctrl-C, Ctrl-V geral, não, né? E talvez por isso, eu não sei como que a gente está indo nos outros estados, né? Talvez valha a pena ter uma pesquisa, mas era muito comum, inclusive nos órgãos, terem empresas a vida dentro daquele contrato, né? 10, 15 anos a mesma É o empresa. mesmo fornecedor, né? Porque o contrato era tão copia e cola que ele já estava montado para... E aquela empresa já estava completamente adaptada, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que, de fato, a 14.163, ela tem essa mudança porque ela traz... sendo justo, né? Eu acho que antes da própria 14.163, a gente teve as próprias INs, né? Que abordaram sobre... Foram atualizando aos pouquinhos, exatamente, né? A IN do ETP já trouxe essa lógica dessa preocupação do planejamento. Acho que quando o ETP, acho que isso a gente pode abordar de maneira mais profunda quando a gente for falar de ETP, mas é engraçado que quando o ETP passou a ser obrigatório, foi um Deus nos acuda, e né? Agora? E agora? O que a gente vai fazer com o ETP? Mais. Não vai mais fazer. E aí virou um ETP padrão, que também não é a proposta, e enfim. Só que não é, o ETP, na verdade, ele trazia como que eu justifico aquela solução que eu já escolhi. Ele não era uma proposta de, cara, vamos pensar como que eu vou contratar isso aqui. Não, eu já contrato isso há 10 anos, eu só quero explicar como que eu cheguei lá. Não, acho que então ele fazia uma lógica do inverso, né? Desse jeito que você falou, ele é bonito de se ver, porque eu acho que acontecia muito de eu pego o meu TR, aí eu copio... Sim, mas é o mesmo texto. Assim, acho que se você pegar trechos, se você jogasse naqueles sistemas que vem plágio, se você pegar trechos do TR, eles são idênticos do ETP, né? E aí você fica com um documento gigantesco que fala a mesma coisa 300 vezes. É sobre isso. E assim, eu não sei se a gente vai perder a linha de raciocínio, Sim. mas... Até porque a gente precisa fechar, né? A gente vai concluir o assunto. Eu queria perguntar pra você, assim, qual é a sua visão também, porque a gente falou, então, a gente desenrolou essa parte do texto falando lá dos órgãos de controle. Sim. E aí trazendo a questão da assessoria jurídica. E aí me fica a dúvida, né, pensando em todo o escopo que a gente tem hoje, se a própria assessoria jurídica também está sendo capacitada para atuar da maneira como a IN está colocando, né? Se você percebe a questão da governança, que a gente brincou aqui, que é o planejamento, que é a gestão, a gente vai puxar a sardinha o tempo todo para o seu campo, mas de fato a governança está vindo muito forte, né? Justamente por esse entendimento de que não é um trabalho de quem está operando o processo para cima, mas de cima. Sim, a responsabilização para baixo, né? Essa multiplicação ela tem que vir dessa forma. Então, assim, você acredita que hoje as assessorias de segurança elas estão prontas para olhar o processo, né? Com esse olhar tão empático como a gente trocou aqui agora? Não fez muita diferença assim, eu ainda não tenho muitos pareceres que eu tenha recebido da 1433, né? Porque os grandes, no outro órgão menor que eu trabalhava, a gente não mandava para o CJU, era um órgão que não estava afiliado, né? Então a gente tinha assessoria jurídica própria. E a gente já estava fazendo 14 em janeiro, a gente falou, ó, a partir de agora é 1433, acabou, não quero mais ouvir 8666. Mas nos órgãos maiores em que eu trabalhei, demorou muito para a gente conseguir jogar na praça um 1433 valendo. Então eu recebi poucos pareceres, assim, né? O volume maior que eu tenho é de 8666. Não tenho visto muita diferença entre as abordagens entre um e outro, mas talvez porque também no finalzinho do 8666 já vinham alguns pareceres falando assim, olha, você tem um problema aqui, mas quando você chegar na 1433 você vai ter uma solução. Então assim, os próprios pareceristas vieram fazendo uma transição nos seus pareceres, muitas vezes falando assim, olha, esse caminho que você está buscando dentro do 866 realmente vai ficar difícil. Mas se a gente for pela 1433, talvez você tivesse uma forma melhor, né, de concluir. Bom, então assim, pra gente pegar o gancho e também poder finalizar, né, porque a gente sabe que todo mundo tem que trabalhar, então vambora. Entrando muito nessa linha da equipe de planejamento, que eu acho que vão ser os temas, né, dos próximos, porque é o que a gente entende que equipe de planejamento, a gente da contratação, ou a gente da contratação, né? A equipe de apoio e os fiscais, os seus contratos,
eles são os grandes nomes que precisam ser capacitados. Não só eles, como a alta gestão, né, pela questão da governança que a gente tem falado, mas a gente aumentou muito o leque de pessoas que precisam ser capacitadas no momento. Antes a gente tinha um setor que era de compras, eu lembro porque assim, eu era a requisitante. Então, e eu falava essa frase, e eu escuto de muitos colegas meus hoje, antigamente eu só pedia, o material chegava, agora eu tenho que fazer um monte de coisa. E aí eu preciso chegar nesse cara e capacitar esse cara, porque agora quem faz o ATP é ele. É isso. Eu não tenho mais alguém da administração que vai fazer. Então isso eu acho que foi uma grande virada da 14.133, que já vinha de quando surgiu o ATP obrigatório, né? E que é realmente essa ideia de capacitar um número maior de pessoas. Agora a gente precisa abranger essa capacitação, expandir essa capacitação para todo mundo, para o cara que abre o DFD, que lança o PCA, que faz o ETP, né, o fiscal do contrato, porque ele também precisa entender como que a gente chegou naquele contrato, né, qual foi o desenho que a gente usou, porque ele não pode cobrar nada que não estivesse já previsto lá atrás no planejamento. Então acho que a capacitação ela se tornou no momento, é um grande assunto. É primordial, né? Eu acho que o que a gente queria passar para vocês nesse primeiro momento, nesse primeiro encontro, é que vai ser quase o que foi esse bate-papo. Uma grande salada de frutas com muitas informações. Obviamente que os próximos episódios vão estar focados em temas específicos, mas a nossa grande preocupação e o objetivo de vir falar, né, dividir, não só para dividir, mas também continuar aprendendo, é porque a gente percebe a dificuldade, os desafios que essa nova lei traz, mas a gente passou a vida reclamando da 8666. Então a gente precisa dar a oportunidade da 14.103 e eu escuto muito grandes doutrinadores falando, grandes mestres, amigos da área, que eles falam o seguinte, que a 14.103 ela só vai ser de fato, né, essa grande inovação, uma lei que efetivamente atenda a necessidade de serviço público, se a gente, né, fizer dela tudo que a gente precisa, né? Então a 14.103 todas as ferramentas que ela trouxe, depende muito mais da gente, né? Então assim, que o posse de licitar possa ser mais uma ferramenta, né, que auxilia as pessoas a desvendar, né, a nova lei que, no meu ponto de vista, é muito eficiente, é muito boa e que precisa ser recepcionada de vez. E para ficar mais claro do que já está, falaremos de 14.133, pra gente 866 já tá lá no passado, a gente não fala mais dela, é aquela que não deve ser nomeada, então não falamos de 8666 aqui. Nosso foco realmente é 14.133. Para quem quer esperar até o dia 29/12/2023, só traz e não manda uma rabanada pra gente, porque dispensa a gente não quer. Dispensa todo mundo gostou. Mas isso é outra pessoa. Então tá bom. Então é isso, né? A gente vai falar sobre 14.133, de um jeito leve, descontraído, como a gente é no dia a dia, pra quem nos conhece. E a gente se vê no próximo, então. É isso. Até breve. Tchau, tchau.